Dá-lhe oitavo ano, beleza? Então vejam só, essa é a nossa primeira aula de conteúdo novo. Todas as aulas que a gente tinha tido até agora eram aulas de revisão. Para isso, as próximas aulas elas vão sair desse cenário, que é esse resumozinho do Uno. A gente sempre vai fazer esse resumo do Uno para fazer uma introdução, mas a partir de segunda-feira, nossas aulas elas serão uma filmagem minha em um quadro. Entre aspas, um quadro, né? Eu arrumei uma estruturazinha aqui que dá para simular um quadro. Então a gente vai se basear nessa estrutura. Tá bom, gente? Então, preste atenção aí, que a gente está começando o assunto agora de monômio e polinômio, que é um assunto complicado, não é um assunto fácil, mas que eu tenho certeza que vocês dão conta, tá certo? Então vamos lá. Expressões algébricas. O que são expressões algébricas? É quando a gente tem uma expressão matemática onde ela tem valores numéricos e valores, ou melhor, e representações alfabéticas. Ou seja, elas têm a presença de números e letras. Tranquilo? Então, você vai dizer, professor, então uma equação é uma expressão algébrica, uma equação de primeiro grau? Sim, a equação de primeiro grau é uma expressão algébrica. Só que a equação ela possui uma relação de igualdade. Lembra que a gente falou ano passado? Equação, vem de equidade. Então, tem uma relação de primeiro membro com segundo membro de igualdade. Numa expressão, a gente não tem necessariamente essa relação. O que acontece? A gente vai ter que entender que essa estrutura de expressão a gente vai estudar monômio e polinômio, e para isso a gente precisa começar a se adaptar a alguns termos. O primeiro termo que a gente tem que começar a se adaptar é o termo parte literal. E o outro termo é coeficiente numérico. Mas você vai olhar para mim e vai dizer, pô, professor, é tranquilo entender isso. E é verdade, parte literal é a parte da letra. Coeficiente numérico, como já diz o próprio nome, é a parte numérica da coisa, é um número. Então, essa parte literal ela pode se apresentar de três maneiras. Ela pode se apresentar de forma variável, constante e incógnita. Dessas três, qual é o que a gente está mais acostumado? É a incógnita, que é aquele valor que você precisa descobrir na equação. Lembram? Então, lembra que tinha lá variável, incógnita e tal. Então, como é que a gente vai fazer aqui para começar a determinar esses termos? Lembrando que essa aula ela é introdutória. Segunda-feira, no quadro, vai estar lá postado para você no vídeo todos os detalhes disso que eu estou lhe falando agora, para a gente intensificar. Por ser um assunto mais complicadinho, a gente vai reforçar ele no quadro, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, a gente vai ver o que é um monômio. Monômio, pela definição, são expressões algébricas formadas por um único termo. O que ele quer dizer com isso, professor? Simples. É quando a gente tem uma representação de expressão e essa expressão ela só tem um termo. Mas eu estou vendo aí, professor, nos exemplos, que ele é 5y ao quadrado. Ele não é mais de um termo, não? Não. Por quê? Um termo ele é constituído, ele é formado de duas partes. A parte numérica e a parte literal. Essa parte numérica a gente chama de coeficiente. E a parte literal, como eu já disse, é a parte que tem a letra. Então vamos dar uma olhadinha nesses dois exemplos para a gente matar algumas dúvidas que podem ter ficado. Vê aí, 5y ao quadrado. O 5 ele é teu coeficiente. Ele é a parte numérica que fica à frente da tua parte literal. Ele nada mais é do que um número que está multiplicando tua parte literal. Beleza? Parte literal. Presta muita atenção para não errar nesse detalhe. Quem é a tua parte literal? É só a letra. Professor, mas eu estou vendo um 2 aí em cima desse y. Ele faz parte da parte literal? Sim. O expoente numérico, ele também é parte literal. Basta que ele tenha como base uma variável, uma letra, beleza? Então, meu coeficiente seria 5 e minha parte literal seria y ao quadrado, certo? Nesse segundo exemplo, você tem menos 3 sétimos, x ao quadrado, yz. Só que esse menos 3 sétimos, ele é teu coeficiente, ele é tua parte numérica. E tua parte literal é x ao quadrado, yz. Outro detalhe que eu tenho que saber desses dois exemplos é o grau de um monômio. O grau de um monômio, ele indica a soma dos teus expoentes, da tua parte literal. Preste atenção no primeiro exemplo, 5y ao quadrado. O y ele só tem um expoente que é o 2, então esse monômio ele é de segundo grau. Já no monômio menos 3 sétimos, x ao quadrado, yz, quem é o expoente do x? 2. Quem é o expoente do y? 1. Quem é o expoente do z? 1 também. Lembre-se que no expoente o 1 não aparece. Então, você tem aí quem? Menos 3 sétimos sendo o seu coeficiente, x ao quadrado, yz sendo sua parte literal.
Então, eu tenho que somar os coeficientes da minha parte literal. Então, eu tenho que somar o coeficiente do x, do y e do z. O do x é 2, o do y é 1, o do z é 1. Então, 2 mais 1 dá 4. Então, ele é um monômio de quarto grau. Tranquilo, gente? Se eu tenho, por exemplo, 3x à terceira e y à quarta, eu pegaria a terceira do x e a quarta do y, somaria e daria um monômio de sétimo grau. Tranquilo? Então, essa parte de reconhecer as partes literais e coeficiente numérico é tranquilo, e o grau também. Na aula eu vou dar alguns exemplos para a gente fortalecer. E aqui a gente tem a parte que a gente vai finalizar esse conteúdo de hoje introdutório, que é a parte de monômio semelhante. O que são monômios semelhantes, professor? Aqui ele diz o seguinte: são dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal, e isso inclui o expoente, são chamados monômios semelhantes. Em um polinômio, os monômios semelhantes são chamados de termos semelhantes. Essa parte do polinômio eu vou deixar de lado para quando a gente for começar a parte de polinômio. Mas vamos focar nessa parte de monômios semelhantes. O que precisa para ter monômios semelhantes? Eles precisam ter a mesma parte literal. Então, se eu tenho 3x e 7x, os dois têm parte literal x. Então, eles são termos semelhantes. Eles são monômios semelhantes. Tudo bem? Se você pega, por exemplo, 3x e 4x ao quadrado, eles são semelhantes? Não, porque um é x, o outro é x ao quadrado. Beleza, gente? Então, termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Até agora, monômio está tranquilo e vai continuar por um bom tempo tranquilo. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Na aula lá do quadro de segunda-feira, eu vou jogar para vocês as possibilidades que vocês têm com isso que a gente viu agora e a gente já aprofunda mais o conteúdo. Então, com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo da semana. Quem quiser já dá uma olhadinha no livro, é bem interessante porque já vai dando uma adiantada, beleza? Na partezinha lá do livro 2, o comecinho do livro 2. E não esqueçam que sexta-feira a gente tem uma live. Sexta-feira tem a live. Se eu não estou enganado, eu marquei com vocês, deixa eu olhar aqui na minha agenda. Minha agenda é um caderninho, vamos lá. Ela está marcada para a sexta-feira, dia 15, depois de amanhã. Ou melhor, amanhã, já que vocês vão estar vendo esse vídeo na quinta, às 16 horas. Então, eu espero todos lá, beleza? Mesmo esquema, tá, gente? Assiste o vídeo, curte o vídeo e comenta no fórum. As atividades só serão aceitas dentro do prazo. Então, quem tiver atrasado, já adianta o processo. Valeu, gente. E até sexta-feira na live da gente.